Os irmãos estão me ouvindo direitinho? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos iniciar. Vai me dando feedback aí se estão me ouvindo direitinho. A paz, queridas irmãs e irmãos. Estão me vendo, me ouvindo? Dá um feedback aí. Então, queridos, nós estamos chegando ao término, vamos dizer assim, do ano. Hoje é o primeiro domingo do mês de dezembro. A paz, irmã Elizabeth, irmã Idelvânia, Edivânia, Natália, irmã Conceição. Beleza, tá ótimo então o som. Muito bom. Queridos, como eu disse, nós estamos chegando ao término do nosso ano. Hoje é o primeiro domingo do último mês do ano de 2020, um ano que foi um ano... que tem sido um ano, assim, bem tribuloso, né? Bem complicado, mas nós podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Nós podemos dizer que o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza, o Senhor tem sido o socorro presente na angústia, na tribulação, nos momentos felizes. Com certeza, na presença do Senhor, nós temos saltado de alegria. E nessa manhã eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está lá no livro, né? No livro de Hebreus, capítulo 10, foi a mensagem que o Espírito de Deus ministrou no meu coração. Hebreus, capítulo 10, eu queria ler a partir do versículo 32, que diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados. Hebreus capítulo 10, versículo 32, diz: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e em tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadeceste das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Somente até o versículo 37. Então, queridos, eu queria me ater ao versículo 36, que diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós estamos vivendo um tempo de muita angústia, tribulação, e isso é só o princípio das dores, que conforme diz lá no Mateus capítulo 24 e Apocalipse, no livro todo de Apocalipse fala sobre os últimos dias. Nós estamos falando sobre a ativação profética do livro de Daniel, e algumas semanas nós temos consagrado a nossa vida, nós ficamos 21 dias de jejum e oração, e nós precisamos entender que todas as vezes, querido, que nós nos levantamos, né, ativamente para destronar, seja qual for o principado, nós vamos receber, né, contra-ataque do inimigo. É nisso que eu quero falar, né? Resistindo aos ardis do inimigo, resistindo aos contra-ataques do inimigo. Porque, como diz aqui em Hebreus capítulo 10, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. A promessa do Senhor, ela não tarda, ela vem na hora certa. Muitos a têm por tardia, mas o Senhor, Ele vem no momento certo, e nós acreditamos e cremos e profetizamos que o melhor de Deus, a promessa de Deus está para se cumprir, né, muito em breve, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então se expresse aí, em nome do Senhor.
né? Para mim ver quem está online comigo aí, participando. Porque eu acredito que quando nós nos levantamos ativamente, profeticamente falando, e começamos a incomodar o inferno, meu irmão, o inferno vai tentar se levantar contra nós, porque ele vai só tentar. E muitas vezes nós precisamos estar muito firmes na presença de Deus, vigilantes na presença do Senhor, para que possais resistir, né, os dias maus, para que possais resistir realmente os contra-ataques do inimigo. Se a gente pegar, nós estamos falando sobre ativação profética. Seja bem-vinda, seja bem-vindos, em nome de Jesus. Nós vamos avançar no mundo espiritual, e aí o que acontece? Todas as vezes que a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós, eu, você, e quando a igreja é morta, isso não tem diferença para o diabo, né? Pelo contrário, eles usam muitas vezes as igrejas que estão, né, inseridas no contexto babilônico, né? Como eu já expliquei aqui nos estudos passados, muitas vezes essas igrejas são até usadas pelo inimigo, né, para poder disseminar a mentira, disseminar a falsidade, aquilo que a Bíblia não nos ensina, né? Conceitos de homens, né, onde a doutrina do Senhor não são realmente pregadas, não são realmente divulgadas, os princípios são lançados por terra. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que para resistir os ardis do inimigo, a gente tem que estar embasado na palavra. A gente tem que estar solidificado na palavra, porque ela é a nossa rocha, ela é a nossa base. Pastor, me explique isso aí. Eu vou explicar. Quando o diabo foi lá em Mateus capítulo 4, ele foi tentar Jesus no deserto, né? A Bíblia nos diz que ele veio, né, e disse assim: está escrito, né? Está escrito, e falava isso para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele sempre rebateu Satanás, como? Na palavra. E muitas vezes, né, muitas vezes não, na grande maioria das vezes, quando nós vamos nos levantar, e quando nós nos levantamos profeticamente para destituir, né, o principado da Babilônia, o principado romano, o principado de idolatria, de feitiçaria, principado de miséria, de ruína, então Satanás vem tentar-nos, às vezes na palavra, colocando engano. Então você vai ver aí muitos falsos mestres disseminando ensinos bíblicos que não são bíblicos, na verdade, que vem só para poder trazer dúvida, que vem só para poder causar engano, porque vai distorcer a verdade que liberta, vai distorcer os princípios da palavra. Então o que acontece? Se você se levanta contra a idolatria, então esse principado da idolatria vai fazer de tudo para que a igreja, que somos eu e você, né, a igreja de Cristo Jesus, ela venha, né, estar inserida e seja amarrada nesse contexto de idolatria. Porque idolatria, o inimigo sabe que a idolatria é um leque muito aberto, é uma gama, né? São várias coisas que levam o povo de Deus à idolatria. São várias, né? Idolatria de homens, idolatria de cantores, idolatrias, né? De dinheiro, idolatria de imagens, idolatrias de diversas formas, né? Quando a pessoa coloca no altar do coração outras coisas que não sejam o Senhor, isso chama-se idolatria. Quando você coloca algo, ou pessoa, ou coisa no lugar de Deus, isso é idolatria. Então, se você se levanta profeticamente para destituir o principado da idolatria, ele vai tentar, né? Ele vai tentar a igreja dele para que peque e seja amarrada na idolatria.
Quem está me entendendo aí? Amém? Alguma dúvida sobre isso? Bem-vinda, Rose, Rafaela, né? Deus abençoe, em nome de Jesus. Olha só, os irmãos estão me compreendendo o que eu estou falando aqui? Você vai dando joinha aí para mim poder saber. Se tiver dúvida, coloca aí, tá? Nos comentários, que a gente, na medida, dentro desse contexto que nós estamos falando, porque nós estamos falando para os irmãos que chegaram agora, que a gente leu o versículo 36, lá de Hebreus capítulo 10, porque nós necessitamos de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possamos alcançar a promessa. Então nós quando nos levantamos contra os principados e potestades, nós vamos ter que ter paciência, perseverança, e outra coisa, nós temos que estar solidificados na palavra, porque se a gente não estiver, né, edificado na rocha, a gente vai ruir. Porque esses principados, queridos, não são demôniozinhos, não. É um sistema, né? É um sistema demoníaco que vem, né, para poder trazer, né, aprisionar o povo de Israel, o povo de Deus, né, em um contexto de pecaminoso. Porque o que levou o povo de Israel para o cativeiro babilônico? Não foi a rebeldia? Não foi o pecado? Agora eu pergunto para você, né? Você tem vivido nesse contexto babilônico? Você tem vivido nesse contexto de rebeldia? Porque muitas vezes você não plantou aquilo, eu já falei isso aqui. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, eles não pecaram, mas eles sofreram a consequência do pecado dos seus pais nas suas vidas. E eles então foram levados cativos para a Babilônia. Muitos estão cativos na Babilônia, mesmo sem saber por quê. E a única forma de você, né, sair desse contexto babilônico é se levantando em oração, é perseverando e seguindo os princípios bíblicos. Como eu falei aqui, se você se levanta ativamente, profeticamente, como Daniel se levantou, para poder destituir aquele principado babilônico de escravidão, de idolatria, enfim, uma série de pecados que a Bíblia condena, que a palavra de Deus condena, então, meu irmão, pode se preparar para você ser lançado na cova dos leões. Pode se preparar para você ser lançado na fornalha. Os irmãos estão compreendendo? Então é nisso que nós temos que perseverar. Graças a Deus que hoje nós não vivemos no tempo de Daniel, que as coisas eram feitas assim, mas muitas vezes nós não somos lançados fisicamente numa cova de leões, mas espiritualmente nós estamos no meio de leões. Espiritualmente nós estamos dentro de uma fornalha, como eu disse, nesses últimos 30 dias, que foi muita luta, tem sido muita luta, porque você se levanta, você sempre está na defensiva. Então quando você se levanta para bater no inimigo, né, ele vai vir também querendo bater. Então você tem que estar preparado espiritualmente, você tem que estar muita intimidade com o Senhor, muita perseverança, sabendo que o seu trabalho, sabendo que a sua recompensa virá. Então você não pode olhar para trás. O texto de Hebreus capítulo 10 nos fala de perseverar mesmo em meio às prisões, nos fala em perseverar mesmo em meio às tribulações, nos fala de cumprirmos o propósito de Deus mesmo quando tudo diz o contrário. Mesmo quando tudo diz assim, não, você não vai fazer isso, pastor Roberto, você não vai fazer isso, quando toda circunstância me diz para não fazer, mas a palavra de Deus me incentiva a continuar fazendo, eu vou fazer, eu vou perseverar, porque eu sei que a vitória vai vir, eu já sei que a vitória vai vir. Não é fácil, não é fácil, querido. Tem horas que a gente pensa, né? Mas a gente se levanta no poder do Altíssimo, a gente se levanta na unção, porque a gente está edificado na rocha. Então, se você, por exemplo, se levanta contra o principado da miséria e da ruína, pode esperar que vai ter retaliação nessa área.
Os irmãos que participaram dos últimos cultos, eu tenho falado sobre isso. Olha, todo o contexto de escravidão babilônica, todo o contexto, estou falando de coisas espirituais, todo o contexto, por exemplo, a pessoa que ela tem problema com dinheiro, ela é escrava do dinheiro, Mamon reina na vida dela. A pessoa veio para a igreja, e aí o que acontece? Deus começa a ministrar, a gente começa a ensinar a palavra para ela, só que ela ama o dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não são poucas pessoas que se encontram nessa situação. E aí o que acontece? Ela começa a ser confrontada na palavra por esse espírito, né, contra esse espírito de Mamon, e aquilo ali muitas vezes impede as pessoas até de vir à igreja, sabe? Deixa eu explicar isso para você aqui de uma forma muito clara, para que os irmãos não fiquem em dúvida. E se tiver dúvida, pode perguntar, que a gente vai, na medida do possível, estar respondendo. A pessoa chega na igreja, aí tipo assim, a gente começa a ensinar os princípios da palavra, né? Coisa da minha cabeça, da palavra. E aí você começa a falar sobre você se desprender das coisas dessa vida, você sacrificar o mamon, você precisa de ser dizimista. Tem muitas pessoas que não estão preparadas para ouvir isso, porque por muitos anos elas foram dominadas e estão sendo dominadas pelo mamon. Então elas nunca, tipo assim, se elas não sacrificarem as suas vontades carnais, elas nunca vão sair do contexto de miséria. Os irmãos estão compreendendo? A Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Na verdade, o original grego ali fala que é mais fácil aquele que confia nas riquezas, que tem o seu coração nas riquezas, entendeu? Entrar no reino dos céus. Então aquele jovem rico, porque logo em seguida, no contexto é exatamente sobre a questão do jovem rico, ele confiava mais nas riquezas do que no próprio Senhor. Ele fazia tudo certo, mas ele estava dominado pelo mamon. Ele estava dominado por amor ao dinheiro. Quantas pessoas que são dominadas por amor ao dinheiro, irmão? O dinheiro não é ruim, não é mal, mas se você quer viver uma vida totalmente entregue, você não pode ter o amor ao dinheiro. O dinheiro tem que servir, né? O dinheiro tem que servir a servir-nos. Nós não temos que ser servos do dinheiro. O dinheiro tem que ser nosso servo. E quando a gente tem o dinheiro como nosso servo, então você vai utilizar ele para a glória do Senhor. Então isso é espiritual. Não tem como não ser. Jesus falou isso: ou você serve a Deus ou a mamon. Não tem como servir os dois, porque você há de amar um e odiar o outro. Você há de servir a um e deixar de servir o outro. Então, se a pessoa tem servido ao dinheiro e ela começa a ser confrontada, né, contra esse principado de miséria e ruína, porque as pessoas que amam o dinheiro são dominadas por esse principado de miséria e ruína. Muitas vezes tem até condições financeiras, mas o seu espírito é de miséria e de ruína, que atua na vida da pessoa. Entende? Então, em nome de Jesus, nós temos que compreender essas coisas, que para a gente poder ser liberto em todas as áreas da nossa vida, você tem que estar pautado na palavra. E para você sair do contexto de miséria e ruína, você precisa ser fiel a Deus, à igreja do Senhor. Você tem que viver uma vida de princípios, de valores que foram estabelecidos pela palavra. Nós não podemos estar apegados, né, nem ser servos do mamon. Entendeu? E outra coisa, quando você começa o principado babilônico é de escravidão, aí a pessoa vive uma vida de dívida, vive uma vida de miséria. Por quê? Porque não rompeu ainda com o espírito, né, de esse principado de miséria e ruína. E a única forma disso chama-se ser fiel e ser desprendido, meu irmão, das coisas desse mundo. Obedecer aos princípios. Muitas pessoas passam a vida inteira na igreja e não contribuem no reino de Deus. E isso, na verdade, elas falam que não dão dinheiro para a igreja.
eu estou falando muito claro, sabe por quê? Para que não fique dúvida. Ninguém é obrigado a fazer nada, mas se você quer romper com o espírito de miséria e ruína na sua vida, o dinheiro não pode dominar a sua vida. E uma forma da gente falar que o dinheiro não domina a nossa vida é sacrificando o mamon, é contribuindo. E quanto mais você planta, mais você vai colher. Isso são princípios que a palavra de Deus nos ensina. A igreja primitiva, ela é uma igreja próspera, rica, a igreja que iniciou, por quê? Porque as pessoas eram desprendidas das coisas materiais e não faltava nada. Eu quero dizer para você que tem sofrido muitas vezes contra-ataque do inimigo, porque você tem sido fiel na casa do Senhor, permaneça firme, porque o Senhor vai te dar recompensa. Eu falo por mim, quantas vezes que a gente recebe retaliação e a gente permaneceu firme no propósito e o Senhor nos recompensou. Deus, Ele é galardoador, que Ele vai nos dar grandes bênçãos, grandes conquistas, mas o nosso coração não pode estar nas coisas deste mundo, nas coisas dessa vida. Eu preciso perseverar, eu preciso ter paciência, porque depois de haver feito a vontade de Deus, eu possa alcançar a promessa. Então, olha só, quando a gente começa eu trazendo agora para o principado da idolatria, a gente começa a falar, né, começa a repreender esse principado da idolatria que é inserido no contexto da Babilônia. Quando você começa a confrontar, aí o espírito de desonra tenta nos jogar para baixo. Porque uma coisa, querido, é idolatria, outra coisa é honra. A quem honra, honra. Entende? Lá em Romanos capítulo 13, a Bíblia diz que a quem honra, honra. Então, ou seja, o principado da Babilônia fala o seguinte, que a gente tem que idolatrar as pessoas, que a gente tem que colocar as coisas no lugar de Deus. Não fala abertamente, mas as pessoas vivem isso. E o Espírito de Deus diz que não, que nós devemos honrar quem deve ser honrado. Mas aí o espírito de desonra, de miséria e ruína se levanta, contra-atacando, entendeu? E aí nós, como pastores, somos alvo disso, constantemente. Porque se tem uma coisa que o diabo sabe, entende, querido? Que mata qualquer líder, é a desonra. Quando as pessoas que você alimenta espiritualmente não reconhecem a unção que está sobre a sua vida, e nem honram a unção que está sobre a sua vida. Então, constantemente nós somos contra-atacados pelo inimigo, dizendo, olha, você dá a vida pelas ovelhas, mas as ovelhas não te honram. As ovelhas não amam a sua vida. As ovelhas não reconhecem, às vezes o de fora reconhece mais a unção que está sobre a sua vida do que as suas próprias ovelhas. E isso, querido, é constantemente. Existem várias formas de desonra, entende? E não tem como a gente falar sobre libertação espiritual, libertação de principados e potestades, se você vive num contexto de desonra. Constantemente, como eu estava falando sobre principado de miséria e ruína, a igreja sofre, por exemplo, quando a igreja começa a avançar e aí as pessoas começam a prosperar, porque prospera, irmão, quem planta colhe, vai prosperar mesmo. Quem tem sido coluna nesse ministério tem prosperado. Nós temos vários testemunhos de grande bênção, mas não quer dizer que você não vai sofrer retaliação dentro disso. Você precisa perseverar. Entende? Às vezes, não, pastor, no dia que eu dei aquela oferta, o diabo se levantou, mas se levantou para cair, que lá na frente você vai receber a sua recompensa, querido, em nome de Jesus. E aí, quando a gente se levanta contra esse principado de miséria e ruína, o que acontece? As finanças da igreja vão lá embaixo, aí às vezes falta até dinheiro para pagar as contas. Entende? Um valor que entra X mês, que é o mínimo para poder cobrar, para pagar as contas, entra a metade, e aí o pastor tem que perseverar, senão fecha as portas. Está entendendo? Estou dando um exemplo. Isso acontece. É só enquanto a gente começa a confrontar esse espírito de miséria. Por quê? Porque a gente fala sobre o sacrifício do projeto de vida.
Eu estou dando aqui, querido, a chave para a tua vitória. Eu estou compartilhando coisas muito elevadas que talvez você não vai compreender, mas que são a plena verdade de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Entende? Todas as vezes que, por exemplo, você vai fazer um projeto de vida, que a gente fala sobre o sacrifício, aí o espírito de desonra, de miséria e ruína fala assim: lá vem o pastor falar de dinheiro. Eu sou pastor que fala menos de dinheiro, irmão, nessa terra. Deus que me perdoa, porque muitas vezes eu pego por não falar. Só que Mamon tem dominado a vida de muitas pessoas dentro da igreja, e se eu não falar, Deus vai cobrar de mim. Eu falo para você que na minha vida não tem faltado nada. Sabe por quê? Porque desde que eu aprendi, desde que eu me fui para... Eu planto trabalho, eu planto dinheiro, eu planto tempo, eu planto sacrifício, eu planto louvor, e Deus tem me honrado. Entende? Eu preciso de Deus para poder sobreviver, e Ele sabe, me conhece meu coração. Eu preciso de compartilhar essas coisas com você, porque Satanás sempre vem nisso. Tem pessoas que acham que eu faço projeto de vida só para arrecadar dinheiro. Eu vou falar rasgado aqui para você, querido. Você dando dinheiro ou não na igreja, eu não falo isso por orgulho não, a igreja não vai fechar as portas não, porque se você não fizer, Deus vai levantar até o ímpio. Quem vai deixar de ser abençoado não somos nós. Lógico que a igreja sofre com isso, muito. Isso é uma semente de desonra, entende? Aí o que acontece? Muitas vezes você, sendo cegado pelo inimigo, vai plantar desonra. E a estratégia número 1 para impedir que o projeto de Deus se cumpra na sua vida é quando você desonra. Os irmãos estão me compreendendo? Deus toca no coração das pessoas, Deus toca no coração de pessoas para poder ser coluna no ministério, ser coluna na obra, de sorte que, o que acontece? A estratégia do diabo é sempre a mesma. Alguns já estão num nível mais alto, eles recebem aquele contra-ataque e sabem, não, isso aqui é coisa do diabo, eu vou perseverar, mas outros não, assim, misericórdia, eu não posso fazer isso, então voltam atrás. Então o que eu falo para você, querido? Persevere, seja fiel no processo, porque Deus vai te dar a recompensa, é o Senhor que vai te recompensar. Então você vai se levantar contra o principado da idolatria, da feitiçaria, da miséria, da ruína. Quem está me entendendo aí, dá um glória a Deus aí, escreve aí para mim. Quem não está, diz assim: pastor, eu estou em dúvida. Pergunte, porque nós vamos, eu queria que você realmente mergulhasse comigo nesse processo, nessa unção, porque o que eu quero aqui, o intuito desse estudo é tirar as arestas que impede você de conquistar o sobrenatural de Deus, amados. Eu quero ser aqui um instrumento, eu quero, em nome de Jesus, ser um instrumento para que você possa crescer mais e mais em Deus. Eu quero ser, meu irmão, um degrau para que você possa ir mais alto na presença de Deus. E para isso eu preciso ir lá no fundo e arrancar, né, aquela idolatria que está lá no último parte do teu coração. Amém, amados? Quem está comigo aí? Quem está conosco? Se tiver dúvida, por favor, pergunte, né? O que eu quero aqui, o intuito que o Espírito de Deus ministrou no meu coração é fazer com que você cresça, somente possa crescer e romper com tudo aquilo que te aprisiona, a Babilônia. Querido, não se engane, tudo isso que eu tenho falado aqui está ligado com a vida espiritual da igreja. Miséria e ruína, idolatria, desonra, entende? Isso aqui é extremamente armas que o inimigo faz, contra-ataca para destruir a igreja de Cristo Jesus.
destruir líderes de Deus, porque os líderes babilônicos, meu irmão, eles estão num contexto que muitas vezes estão melhor do que a gente, num contexto humano que eu estou falando. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu compartilho com algumas pessoas que conhecem outros ministérios, outras igrejas, entre aspas, que você escandaliza a quantidade, por exemplo, de recursos financeiros que essas pessoas têm. Se eu falar e abrir aqui abertamente, você vai ficar com vergonha, porque eles têm a estratégia muito maior de angariar recursos, e não faltam recursos para poder disseminar a mentira. Então, e a igreja de Cristo, que deveria ser uma igreja que tem um coração, muitas vezes não é, porque as pessoas têm a liberdade de fazerem e o não faz. Os irmãos estão me compreendendo? Eu quero ser o mais claro possível quanto a isso. Então, eu estou te desafiando, a ser fiel à palavra, a ser fiel aos princípios que a gente tem ensinado da palavra, de honra, que a honra abre as janelas dos céus, um contexto de zero idolatria, de zero mamon, entendeu? Para que você possa romper com esse espírito de Babilônia, de Roma, de miséria, de ruína. Quando eu falo de ministérios, eu não quero falar de A ou B, não. Eu estou falando de coisas espirituais para que você possa compreender que muitas vezes nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Eu tenho falado isso aqui constantemente. Eu conheço grandes igrejas que estão, há muito tempo saíram fora do Evangelho, há muitos anos, que são grandes, têm muitos recursos, mas é por causa de quê? Porque infelizmente as pessoas estão escravizadas com a mentira. Eu, como pastor, querido, eu sempre procurei dar liberdade às minhas ovelhas. Eu dou liberdade para minhas ovelhas viver. Porque foi assim, o ministério de Jesus foi todo pautado na liberdade. Mas se você vai com o contexto babilônico, a liberdade lá não existe, não. Você tem que seguir as regras muito piamente, senão você vai ser cortado, você vai ser tirado, entendeu? Você vai ser execrado, você vai ser linchado espiritualmente, envergonhado publicamente. Eu acredito na liberdade, já confesso que muitas vezes a gente tenta, de certa forma, seria muito mais fácil você impor e dizer, é assim, pronto, acabou. Mas não. Lógico que tem algumas coisas que não tem jeito, né? A gente tem que ter uma ordem, uma decência, tem que ter um comprometimento com a palavra de Deus de forma assim clara. Não estou falando em termos de pecado, mas muitos ministérios crescem porque as regras são muito rígidas, são impostas, entende? As pessoas são praticamente, né? Enfim, eu não quero adentrar nessa questão, porque muitas vezes a gente pode até estimular certas coisas que Deus não agrada, ok? Mas voltando para o contexto da palavra aqui, que nós estamos ensinando para os irmãos, a grande questão nesse período que nós estamos vivendo agora, que é o último mês de dezembro, nós estamos inseridos dentro do contexto de um projeto de Deus para a nossa vida. Eu quero dizer para você, não deixe o diabo enganar você. Não deixe o inimigo semear mentira na sua mente. Viva uma vida de princípio, porque nós não nos guiamos por vista, é o que a Bíblia diz, mas nós nos guiamos por fé. Você viver por fé é você acreditar que a palavra de Deus é absolutamente verdadeira. Quando você está inserido num contexto babilônico, só a palavra de Deus
é que vai te libertar desse contexto. De que forma? Quando nós avançamos nos princípios. Ah, pastor, eu não aguento mais viver uma vida, né? Tudo na minha vida é pouco, tudo é uma miséria, eu perco meu emprego, eu não consigo avançar, eu não consigo, querido. Faz um checklist na tua vida, o que está de acordo com a palavra. Você está vivendo uma vida de pecado, você está vivendo uma vida de infidelidade com Deus, você tem amado mais as coisas do que a Deus, você tem idolatrado pessoas, você tem idolatrado o dinheiro. Então você tem que fazer isso na sua vida e dizer: então, Senhor, eu vou arrancar isso aqui, porque foi isso que Daniel fez. Senhor, nós pecamos, nossos pais pecaram. Quando ele diz nós, ele está falando nossos pais pecaram, por isso que nós estamos aqui na Babilônia. Mas, Senhor, nós nos arrependemos, e para isso nós vamos fazer um jejum, nós vamos deixar de comer coisas agradáveis. Foi o que nós fizemos 21 dias. Nós vamos deixar de fazer, vamos fazer um sacrifício, para que no final o Senhor nos dê a vitória. É isso que nós fazemos todos os anos. Nós sacrificamos e pedimos: Senhor, gera aquilo que o Senhor quer para nós para o ano 2021, e que o Senhor ministrou no nosso coração é que Ele vai ativar a sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para romper com esse espírito da Babilônia. E aí eu estou te dando aqui a chave. O que é? Tirar a idolatria, tirar a feitiçaria, tirar, né, o mamon, o amor, o dinheiro, a ganância, entende? Sacrificar mamon, ser fiel, contribuir no reino de Deus. Por quê? Porque quanto mais você planta, mais você vai colher. Ser fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Honrar, entende? Honrar é diferente de idolatrar. Honra é diferente de idolatria. Honrar a unção, né, pastoral, porque aqui eu estou sendo, eu não quero que você fique me idolatrando, não, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, querido, em nome de Jesus. Mas você precisa entender que eu, pastor, o sacerdote, é a medida da igreja. Se o pastor é desonrado pela igreja, escute isso, no contexto coletivo, as ovelhas vão ser desonradas. Se, por exemplo, alguém me desonra individualmente, ela lançou uma semente de desonra na minha vida, ela vai colher o preço. Mas se a igreja, no contexto, estou falando de coisas espirituais, se a igreja, de modo geral, acontece muito isso, querido, em nome de Jesus não vai acontecer aqui nesse lugar, não. Fé em Deus. Mas eu já vi muitos ministérios serem destruídos porque a igreja coletiva desonrou a liderança e foram destituídas, perderam a bênção, né? Existe uma semente de desonra, aí acabou. Eram igrejas que eram muito usadas por Deus, mas que aí começaram a lançar sementes de desonra. Então a desonra destrói. Foi o que Saul fez, ele foi destruído porque ele desonrou a Deus, desonrou o sacerdote, desonrou, né? Ele vivia num contexto de idolatria e de desonra. Então eu estou aqui para dizer para você: viva no contexto de honra, entende? Para quê? Para que você possa abrir janelas dos céus na sua vida, para que você possa romper com o espírito de miséria e ruína, honrar a Deus, né? Se você quer prosperar, você que tem um negócio, você quer, irmãos, comece a semear. Eu conheço pessoas, né? Eu conheço testemunho de pessoas. Você diz assim: pastor, mas como? Eu não consigo. Consegue sim. Eu me lembro de um testemunho de um irmão, né, que ele era um jovem que não tinha condições financeiras nenhuma. E ele falou com Deus que se Deus abrisse a porta para ele, que ele ia dar o dízimo dele em dobro. Estou dando testemunho. E aí ele começou a ser office boy de uma empresa. Então ele ganhava um salário mínimo, e aí dava dobrado o dízimo dele na igreja, porque ele falava assim: eu quero ganhar o dobro. E ele profetizava e semeava, profetizava e semeava. E aí, com pouco tempo, né, o patrão dele viu que ele era um menino bom de trabalho e começou a subir de cargo na empresa.
Depois essa empresa era uma empresa de vendas e ele começou a ser o melhor vendedor. Depois ele foi crescendo, se tornou supervisor. Depois ele cresceu tanto que ele começou a ganhar recursos. Isso tudo no contexto de que eu vou sempre dar o meu dízimo em dobro, porque eu creio que Deus vai me honrar, E hoje ele é um grande empresário, esse rapaz. E ganhou muitos recursos. E ele descobriu que o reino de Deus, né, é uma fonte de honra quando a gente honra. Entende? A semente que eu plantar nela eu vou prosperar. Então, por que eu estou falando isso? Eu não estou, querido, querendo de forma alguma constranger ninguém a nada. Eu só estou dando testemunho de que às vezes nós estamos presos a pequenas coisas. Nós estamos presos a paradigmas que não são de Deus, porque Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Nós vivemos num contexto muito complicado hoje em dia. A gente não sabe quem é crente de verdade, a gente não sabe, não, né? Porque as pessoas estão vivendo num contexto muito difícil, mas tudo isso foi previsto na palavra. Tudo isso foi previsto nas Escrituras. O Senhor nos alertou sobre os últimos dias, né? Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, né? Muitos casavam, se davam casamento, eram festa sobre festa, até que veio o Filho do Homem, até que veio a chuva, né? Assim também virá na vinda do Filho do Homem. As pessoas não estão dando crédito à nossa pregação, vivam a vida, né, sem um pingo de temor de Deus, sem um pingo de temor da palavra de Deus, e vive achando assim, né? Vive achando que as coisas estão normal e não estão. Então, em nome de Jesus Cristo, perseverem em obedecer a palavra, perseverem em estar junto, né, com a sua liderança, com o seu pastor. Sabe por quê? Porque as palavras que o Senhor tem ministrado no nosso coração é que vai vir um tempo de unção poderosa. A igreja do Senhor vai avançar e nós vamos unir a nossa fé nesse propósito e você vai ver os frutos vindo. Na semana que vem, querido, eu queria deixar aqui, né, essa palavra. Na semana que vem nós não vamos ter a nossa escola bíblica dominical, porque nós vamos ter o nosso batismo, né? Uma bênção, vamos ter o nosso batismo no domingo que vem. Desde já eu quero pedir aos irmãos que estejam orando, né? O tempo está meio fechado esses dias, para que no dia não chova, porque o lugar lá é um sítio assim, com um acesso assim, médio, não é difícil não, porque é tudo cascalhado, não tem problema não, dá para chegar lá, mas com chuva fica difícil, mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Nós temos alguns irmãos para batizarem e eu queria convocar toda a igreja a estar conosco domingo que vem. Nós vamos sair daqui da igreja 8h30 da manhã, vou marcar 8 horas aqui na igreja, 8 horas, para a gente ir para sair daqui em ponto 8h30, né? Para a gente ir junto para o sítio. E lá os irmãos vão levar, né? Eu já falei isso na igreja, deixo aqui esse aviso. Se levar o seu cafezinho, né? Nós não vamos fazer o nosso almoço de confraternização por uma questão de segurança. Nós estamos vivendo um tempo difícil na pandemia, mas cada um vai levar o seu café da manhã, né? Biscoito, bolo que você gosta, e aí a gente vai fazer a mesa lá, cada um vai comer o seu, com todo o protocolo de segurança, máscaras, entendeu? E aí a gente vai ter, né, um momento com Deus e depois nós vamos fazer o batismo, né? Um momento de comunhão, um momento do batismo, né? E também para que você possa participar. E aí, se a internet lá permitir, nós vamos fazer uma live diretamente lá do sítio. Acho que a internet lá é um pouco complicada, mas se tiver, tá? Para as irmãs aí, os irmãos de fora aí, tá? Igual a irmã Elizabeth, com a irmã Márcia também, que está fora, muitos irmãos que participam conosco aí online, terem acesso a esse momento tão maravilhoso no nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Ok? Alguma dúvida? Vou abrir 1 minutinho, 2 minutinhos aí para que você possa perguntar, né? Alguma pergunta sobre esse assunto que nós estamos falando aí? Que se não tiver dúvidas, nós vamos
nós vamos encerrar. Ok? Amém. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Amém. O melhor momento da igreja, quando a igreja batiza, são almas. Eu falo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, nesses quase 11 anos, nós já batizamos muitas pessoas, discipulamos muitas pessoas para a glória do Senhor. Né? Tudo claro? Amém. Graças a Deus. Então, queridos, possivelmente esse tema, né, nós estamos encerrando esse tema de ativação profética, que na semana que vem já vai ser a nossa consagração do projeto de vida. E eu quero deixar um último aviso para os irmãos e irmãs. Quem está fisicamente aqui na igreja já pegou o material, escreveu o seu projeto de vida. Os irmãos que já estão na igreja há mais tempo sabem como funciona. Agora, quem está fora e quer participar, eu já encaminhei, né, pelo WhatsApp a carta, o envelope, o projeto de vida, para que você possa escrever até na sexta-feira da semana que vem e me enviar. Irmãos, eu não vou ler, tá? Se tiver alguma coisa lá, eu não vou ler sua carta. Eu vou imprimir e vou colocar dentro do envelope. Nós vamos consagrar aqui no domingo que vem à noite, aqui na igreja, tá? E aí os irmãos que estão de fora, tiver dúvida também, pode mandar mensagem, tá bom? Pode mandar mensagem para mim, perguntando como que funciona, porque aí você também está na igreja, você precisa de estar fazendo o seu projeto de vida, porque a consagração você vai trazer junto com o seu sacrifício no domingo que vem. E os irmãos de fora, se tiver dúvida, nos procure, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Shalom Adonai. Que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Tenha um dia abençoado. E hoje, à noite, é a ceia do Senhor. Não falte, igreja amada do Senhor Jesus. Um grande beijo e fica na paz do Senhor. Até 7h30 da noite, em nome de Jesus.